أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moses Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercer do discernimento, ou realmente falando, ao exercício do raciocínio. Como de sempre, ao Criador do Universo, eu suplico para que vocês façam o vosso exercer do discernimento, porque é no exercer do discernimento que está a solução do problema. Eu sempre falo para todos vocês, meus irmãos, o problema da África está no nosso não exercício do raciocínio. Porque sem o exercer do discernimento, nós não teremos o bom senso para tratarmos melhores uns aos outros. Nós não teremos o senso de compaixão, o senso de percepção, o senso de intuição, para que a gente possa compreender as forças que vêm para nos vencer nas guerras psicológicas. E também o exercício do raciocínio é uma defesa imbatível na luta psicológica, nas guerras psicológicas, que são as guerras do presente e são as guerras do futuro. Vos volto a dizer, o exercício do raciocínio é uma barreira, é uma força imbatível contra as guerras de lavagem cerebral, manipulação e escravidão mental. Um líder não pode só ele ter o conhecimento. É preciso que todos os membros da nação tenham o conhecimento do seu exercer do discernimento para terem facilidade e compreender que quando os inimigos estão vir para destruir a nação, o povo então estará junto, não com o líder, mas com os seus próprios exercer do discernimento, e assim se protege a nação. Porque muitas vezes os inimigos não trazem armas de poder de fogo, mas sim armas sensibilizadoras, como música, como bebedeira, como entretenimento, como religião, como diversão. Essas armas então condenam o nosso povo, ou induzem o nosso povo a manter-se numa distração, que tudo está bem. Mas com o exercer do discernimento, o exercício do raciocínio, o povo consegue perceber que nada está bem. Meus irmãos, minhas irmãs, não tem como nós conhecermos o verdadeiro Criador do Universo sem o exercer do discernimento. Não é o Califa que está a dizer, é o livro sem escrita que diz isso. Não tem como nós seguirmos a senda do exercer do discernimento sem o exercer do discernimento. Por quê? Porque a razão é a primeira criação do Criador do Universo. A razão é a primeira criação que o Criador do Universo criou. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, para falar do medo. Medo que impera a mente do povo angolano. Medo de ser embargado pelas facções internacionais. União Corrupta Europeia, Israel, Estados Unidos da América, China. Medo de ser sancionado pelas corporações internacionais. Medo. Os servidores da União Corrupta Europeia, que são os líderes
são os servos, bobos da corte, que dizem que são líderes africanos, eles não têm medo. Não têm medo de serem sancionados, porque eles não são liderança, são prestadores de serviço das corporações. A palavra diz tudo, corporações. Estão todos incorporados na mesma ideia. Manter o angolano no pântano da inconsciência coletiva. Mas eu quero aqui alertar o povo que esse medo surge no povo angolano por causa do não exercer do discernimento. Surge no povo angolano por causa do não exercício do raciocínio. O povo angolano poderia perder esse medo por muito tempo. Por muito tempo mesmo. Se os membros da sociedade civil, se os ativistas, os revolucionários, dessem uma descrição de desprivatização mental e espiritual e não induzir ao povo a acreditar nas facções institucionais. E não induzir o povo a ter esperança na nova eleição, novos partidos. Partido é esses que se autoconstruíram matando os seus próprios povos nativos. Angola não muda. Angola não muda, não melhora, seja mentalmente, espiritualmente ou socialmente. Porque as suas alianças, os países aliados são traficantes, são criminosos, são assassinos, são corruptos numa forma expansiva global. Quando o país que cuja o teu país faz a aliança é gangsta, é assassino, você também não melhora. Por quê? Porque o Criador do Universo, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, não permite que você cresça. Não permite que você cresça. Não permite que você desenvolva. Você vai dizer, Califa, mas o Dubai, o Catar, também são aliança das grandes facções. Sim, porque eles são as grandes facções. Eles são as grandes facções. Se você dá uma olhada no uniforme militar ou policial da Arábia Saudita, no braçal, aquele braçal, né? Ou aquele símbolo, aquela medalha que está, ou que fica aquele símbolo que fica na porta dos carros da polícia, está lá o olho do Dajjal, o olho do falso Messias. Está lá o olho estampado no braçal do uniforme da polícia saudita, do falso Messias. Por isso o profeta Muhammad disse: o falso Messias vai entrar em todos os países, mas não vai entrar na Arábia Saudita. Aí você vai dizer: mas o profeta disse isso, mas o Dajjal já está na Arábia Saudita. Sim, o profeta disse na forma física. A forma física. Mas não disse que não vai entrar na forma ideológica. Que ideologia é o verbo, você fala e as pessoas escutam e as pessoas praticam o comportamento satânico dentro daquele lugar. Não sei se vocês conseguem compreender. Então eu vim aqui para falar do medo. Medo que distrai o povo angolano, achando que se forem sancionados pelas facções internacionais, se forem bloqueados, forem embargados pelas facções internacionais, eles vão morrer todos de fome. Não, 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 meus irmãos. Primeiro ponto. Vou dar um exemplo. Não sou a favor. Deixo o livro bem claro. Para mim, o único sistema de governo
é a autodisciplina. Que nós não fomos criados para ser disciplinados, que é o sistema que esses governos impõem. Nós fomos criados para se autodisciplinar. Quando um povo se autodisciplina, não depende 100% de um governo, nem para a segurança social, nem para a assistência social. Quando um povo se autodisciplina, se autopolicia, se autoempreende, ele não depende do governo, mas o governo vai depender deste povo. Então, o único sistema de governação que, se um dia o Criador do Universo pôr-me no meu país como líder, é a autodisciplina, que nasce a partir do exercer do discernimento, para que o ser possa real perceber que o álcool não faz parte da sua natureza, porque impossibilita o seu exercer do discernimento. Que a mentira, a vaidade, o ilusionismo, a prostituição, a arrogância não faz parte dele, porque isto vem a partir do não exercer do discernimento. Por isso todos serão responsáveis pelas irresponsabilidades deles mesmos não discernirem. Este é o único sistema de governo que não será implantado, mas será despertado a partir da consciência de cada um. Perceber que ele, como ser singular, é responsável do seu não exercício do raciocínio na singularidade de cada, para produzir uma nação que discerne para o bem de todos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou vos citar um país que não é referência para mim, mas é para tentar vos explicar, porque eu acredito no Criador do Universo e na autodisciplina de cada um. Cuba, um país socialista. Ao longo da história, os Estados Unidos da América, que não é um país capitalista, é um país egoísta. É um país egoísta, é um país irracionalista, porque vocês confundem o capitalismo com irracionalismo. Não. O que acontece na nossa sociedade não é capitalismo. O sistema acadêmico, esses livros de economia, deram uma falsa percepção para vocês, e sem discernimento vocês não conseguiram compreender. Capitalismo é fazer a captação de recursos, seja de forma rural e industrial, e quem faz essa captação é o pobre. Os pobres estão na indústria, porque não tem rico se não tiver uma massa de manobra, trabalhar de uma forma excessiva e mal remunerada. Captar. Quem faz essa captação de recursos são os pobres. Então, quem são os capitalistas verdadeiros? Capta, por isso a palavra é capitalismo. Vai no inglês. É por isso que na língua portuguesa, quando você escuta tecnologia, não, em inglês é technology. Technology significa técnica de extrair conhecimento, e não é usar celular. Mas em África começam a usar celular, comprar celular, e vocês falam, é tecnologia. Não. Tecnologia não é o uso de mecanismo que é extraído pela tecnologia. Celular é só um objeto que é extraído, né? Extraído de quê? Da tecnologia, technology, técnica de extrair conhecimento. Técnica. Isso quer dizer que é necessário exercer do discernimento para que possamos então extrair algo de algo, ciência. Da mesma forma, vos enganaram. Capitalismo, vocês pensam que é acumular o lado econômico. Não. O concentralismo dos recursos que é captado pelos miseráveis, isso não é capitalismo. O que a sociedade vive é que depois que adquirem ou concentram esse dinheiro, eles gastam de uma forma irracional para
destruírem os seus próprios discernimentos. Então nós vivemos numa sociedade irracionalista e não capitalista. Capitalista são os pobres, os miseráveis. Da mesma forma, socialismo. O ser é ser social, por natureza. Adão, quando era só, não era um ser social, sociável, não era. Não havia um outro ser para se autossocializar. Por isso nós falamos rede social. Então você vai dizer que o Facebook é Cuba, o Facebook é Vietnã. Não. A rede social de se autossocializar. Socialismo, você precisa se autossocializar com os teus compatriotas. Pensar que o teu deve ter o que você tem. Por quê? Porque também é ser humano, não pode passar fome. Então, o que vocês vão arrecadar na exploração de captação de recursos, é preciso que se faça descentralização de uma forma justa e não igualitária. Entendem isso? Justo e não igualitário. Porque a igualdade é utopia. Dizer que devemos fazer uma retribuição igualitária é um crime contra a humanidade. Porque quem é sapateiro precisa ser justo, remunerado naquilo que cujo ele ganha, para que possa satisfazer as suas necessidades e a necessidade da sua família. Isso é justo. E quem é engenheiro também deve ser remunerado justamente naquilo que ele faz, para logo não vai haver disparidade social. Porque se vocês dizerem que um sapateiro tem que ganhar R$100, um engenheiro R$100, isso não é justo, isso é injustiça. Injustiça para os dois lados. Então vocês precisam entender que socialismo é um sistema biológico de nos autossocializarmos uns com os outros. Porque se tiveres numa floresta onde não tiver nenhum ser como você não tem como nem falar, nem comunicar, nem abraçar, nem se autossocializar com esse ser. O ismo é um prefixo para tirar a capacidade do ser perceber que eles precisam se autogovernar a partir do exercer do discernimento. É um grupo, ismo é um grupo, é um prefixo. Socialismo, comunismo, capitalismo. Esse ismo é um prefixo que remete a um grupo com uma ideia de privatizar as nossas mentes, para que a gente nunca real compreende que os verdadeiros capitalistas são aqueles que fazem a captação de recursos na forma rural, que é camponês, ou na forma industrial, que são empresas. E quem faz isso são os miseráveis. Então quem são os verdadeiros capitalistas? São os miseráveis. Tiraram essa noção da gente. E quem são os verdadeiros concentralistas? São aqueles que são chamados empresários. Deram um sinônimo que o capitalismo é a mal distribuição de renda. Não. O capitalismo não é a mal distribuição de renda. O egoísmo produz a mal distribuição de renda. E de onde surge o egoísmo? Surge da não crença ao Criador do Universo. Você quer acumular. E aí produz a degradação social, que as pessoas pensam, é capitalismo. A pessoa pega $1000, começa a gastar, é o mundo capitalista. Não. Isto é um mundo egoísta. Isto é um mundo irracionalista. Por isso vocês não compreendem o que é socialismo. Então, esse país, Cuba, que é um país socialista, se o socialismo, prestem atenção, meus irmãos, se o socialismo fosse errado na sua essência, no seu embrião, fosse um sistema fracassado, prestem atenção, se o sistema de socialismo, que é um sistema biológico, porque Adão e Eva eram seres socialistas, se autossocializavam, fosse fracassado no seu embrião, não seria necessário os Estados Unidos da América, Europa, sancionar este país, embargar este país. Por quê? Porque seria uma perca de tempo tentar embargar um país que na sua essência não vai dar certo. Por quê? É veneno.
Então, o embargo, as sanções que os Estados Unidos da América impõem aos países que consideram-se socialistas, demonstra a certeza absoluta, se esses países não forem embargados, terão um grande sucesso. Terão um grande sucesso e a política de egoísmo, de irracionalismo, que eles vendem como capitalismo, ia demonstrar o fracasso. Então, é ali onde todos os países, maçom, pagã, luciferiana, se juntam, impõem embargo àquele país. E quando nós vimos, nos nossos debates e discursos, mesmo na universidade, o que nós falamos? Nós então começamos a falar o que o socialismo é um sistema fracassado, está vendo que a Cuba não deu certo. É aí onde você vê que a universidade é um campo de concentração do extermínio do exercício do raciocínio. Porque os jovens não falam o que discernem, mas o que ouvem na televisão, no telejornal. Socialismo não funciona, não dá certo, olha, Cuba. Eles não conseguem perceber que existem forças externas, tendenciosas, não só um país. Sabe que 200 e tal países não só te embargar, mas criarem normas para corroer o teu sistema administrativo. Essa luta contra este país está provando que se eles não lutarem contra, esse país vai dar certo. E se dar certo, será espelho, referência para outros países também. Capitalismo, meus irmãos, não é um sistema econômico, não é um sistema político. É um sistema de captação de recursos que vai produzir economia. E a concentração ou a mal distribuição desta economia não é o capitalismo, é o egoísmo dessa gente que não há nada na espiritualidade. Não acredita no Criador do Universo, acredita no Lúcifer. Por isso é que eu digo para vocês, o mundo é governado por dois grupos: idólatras, aqueles que foram condenados pelo Criador do Universo, e ateus. Como vocês vão encontrar melhora se vocês são governados por aqueles que não acreditam no Deus que vocês acreditam? Bem dizer, no Deus que criou as coisas. Como vocês vão conseguir ter sucesso na vida? Cuja vossa liderança global não acredita no que vocês acreditam. As vossas lideranças globais não acreditam no que vocês acreditam. Então, se o líder não acredita no Criador do Universo, você vai morrer nessa miséria. Você não só vai morrer nessa miséria, mas vai achar que o Criador do Universo é um fracassado. As tuas orações não serão bem respondidas. Por quê? Porque as tuas súplicas são injustas súplicas. Você bebe, você fuma, você veste essas roupas de prostituta. Quer suplicar a Deus o quê? Afasta primeiro das coisas ilícitas, depois suplica. Aí o Criador do Universo vai te corresponder. Vai te corresponder, te dou certeza absoluta. Ele pode não te corresponder numa forma que vais perceber naquela hora, mas depois de uns dias fala, agora eu recebi. Só essa informação de forma psicológica já é uma recompensa, porque quando o Criador te faz perceber de algo que te deu, também é bênção. Então, essas grandes corporações luciferianas que conspiram contra a sociedade humana, porque eu já disse para vocês, uma das armas mais perigosas que foi produzida é a alimentação industrial. Alimentação industrial, que tem substâncias químicas para neutralizar a nossa imunidade. Quando a nossa imunidade já está fraca, nós já estamos doentes, por mais que não estamos dentro do hospital. Então a sociedade humana é doente. Mas nós, Califena, não fui no hospital, não precisa. A primeira doença é o não exercício do raciocínio.
A segunda doença, né, é a desestabilização da nossa imunidade a partir daquilo que comemos. Por quê? Porque é uma sociedade luciferiana que conspira contra a sociedade humana, porque o símbolo da medicina é a serpente. Serpente é essa que tirou o nosso pai Adão do conforto, e hoje eles carregam essa serpente como símbolo da morte. E tem a cor azul também no uniforme dos médicos, que simbolizam membros da sociedade luciferiana. Estão ali. E vocês, por irracionalidade coletiva, estão felizes porque teu filho está fazendo medicina. Medicina. Acham que é grande coisa. Medicina por quê? Porque o povo sem a imunidade forte estão vulneráveis a apanhar gripe e morrer. Apanhar não sei o que, morrer. É que nem um computador sem um antivírus forte, qualquer pessoa vai hackear o computador. É por isso que alguém cria ou produz vírus, antivírus mais forte para você comprar e instalar. Mas nós não precisamos comprar anticorpo, porque o nosso anticorpo é o que nós comemos. As folhas, as boas alimentação que lá tem, vai ativar nosso anticorpo. É por isso que nós fomos concentrados dentro de umas metrópoles para nós não comer o que queremos comer, mas comer o que está no supermercado, e nos dá falsas percepções que nós somos evoluídos. Nós evoluímos, eu consigo comprar no shopping. Quer dizer, a tua vizinha que está a comer uma rama de batata, uma folha de aipim ou aipim, você ri daquela pessoa e você está feliz porque está a tomar um leite, só que aquela pessoa vai viver mais do que você. Está a ver como é que eles fizeram? Está a ver como é que eles fizeram? Você vive num apartamento 24/24 horas, você vai morrer e envelhecer mais do que ela. Por quê? Porque você não está a tomar sol que produz a nossa vitamina D para ajudar também na nossa imunidade. Mas aquela pessoa vive numa casa de lata, uma casa de chá, com quintal, está sempre a tomar o sol, numa forma de dosagem natural. Mas eu não estou a dizer que nós não podemos morar em casa sofisticada, mas devemos fazer ruas, casas sofisticadas, e não um apartamento. O apartamento é feito como um exército, para que a gente fique trancado e não tome o sistema solar. E da mesma forma os hospitais. Todo paciente precisa tomar sol, mas quando você entra no hospital, ali é tudo frio. Frio para quê? Para alongar a tua doença, para você continuar dentro do hospital. Aquilo é tudo fechado, tudo frio. É por isso que eles te dão toda hora remédio dentro do hospital para remediar, né? Para você ficar mais tempo lá. Porque é preciso que as pessoas que estão dentro do hospital tomem sol. O teto dos hospitais não seriam construídos como são construídos. Deveriam deixar espaço para o sol penetrar e os pacientes, mesmo na cama, tomassem aquele sistema solar. Isso poderia produzir cura mais rápido possível de todos os pacientes que se encontram dentro dos hospitais. Mas o governo não faz isso. Por quê? Porque ele precisa matar as pessoas para entregar como oferenda a esses corpos e à sociedade luciferiana. Entendem isso, meus irmãos? Entendem isso, meus irmãos? Por isso vocês clamam, choram o Criador do Universo, Deus está onde? E depois acabam virando ateu. Por indução dessa gente, ou por indução do vosso não exercer do discernimento para compreender que é tudo uma coisa projetada. O culpado não são os líderes governantes, não. Os culpados somos nós que desprezamos às vezes alguém que está a trazer a mensagem. E desprezamos o nosso exercer do discernimento para viver nesse entretenimento excessivo que é se autodistrair da realidade. Qual realidade? A realidade de exercer o nosso discernimento para se autopreservarmos, se autodisciplinarmos. Então, este país, Cuba, que é socialismo, que foi embargado há mais de 50 anos, resiste na educação, melhorou. Se este país foi embargado, não morreu, não saiu do mapa, foi sancionado, não saiu do mapa, é por provas que se ele não fosse embargado, seria a referência para todos os países do mundo. Então o fracasso não está na Cuba. O fracasso está nos países que embargaram. Não é um país. Quase 200 países receberam instrução global da sociedade luciferiana para não entrarem em comércio, em contato com outro país, com a Cuba. De nós dizer que não, o fracasso está nos países que impõem essa norma. Porque se os países que impõem esse embargo fossem países fortes, tivessem certeza absoluta que o socialismo
É um projeto fracassado no seu próprio embrião. Não será necessário nos embargar. Mais tarde ou mais cedo ele vai. Mas este embargo prova para nós, quem nós que fizemos o exercício do raciocínio, não é aqueles que estão no pântano de seguir por emoção o que a imprensa fala. Prova que este país é forte. E que os países que embargam são fracos. Porque se eles fossem realmente fortes, os países que embargam, nem poderiam ter nem pensamento de embargar, gastar bilhões de dólares para criar estratégica, a forma de como fazer questão. Eles gastam trilhões de dólares. Se eu sou fraco, meus irmãos, sou fraco por natureza, não precisa que você gaste trilhões de dólares para me embargar, me impossibilitar de desenvolver. Você sabe que eu já nasci paralítico. Não vou mudar. Eu sou assim, serei fraco até o dia da minha morte. Por que você quer gastar trilhões e trilhões para impedir alguém que já por natureza não vai dar certo? Então, Estados Unidos da América, Israel, Inglaterra, esses países que embargam, países que tentam seguir com a política biológica de se autossocializar, provam a sua absoluta fraqueza em gastar bilhões para tentar embargar. Então, meus irmãos angolanos, minhas irmãs angolanas, vocês têm medo. Medo que se a União Corrupta Europeia ou essas facções, vocês deveriam se orgulhar, deveriam sentir-se bem, implorar ao Criador do Universo para que esses países vos embarguem. Implorar ao Criador do Universo para que essas facções vos sancionem. Deveriam implorar. Mas não há discernimento para chegar a esse senso de compreensão. Porque a aliança que vocês têm com esses países é que coloca vocês nessa situação. Vamos lá. Se você é rico e muito rico, você é rico e muito rico, potência, e eu sou teu aliado, teu amigo, pobre, muito pobre. Cada vez que eu vou te visitar, primeira coisa que você vai dizer: como estão as crianças? Eu vou falar: está bem? Estão bem? Como vai a família? Está bem. E a situação em casa? Está mais ou menos. Por que mais ou menos? Essas dificuldades. Tudo bem. Um amigo rico não vai te dar muito, mas vai dar-te algo, não emprestar, porque ele sabe que você não tem capacidade de eu pagá-lo. Leve esse saco de arroz para as crianças. Leve esse saco de feijão para as crianças. Estás a me emprestar? Não estou a te emprestar, nem vais pagar com juros. Leva para as crianças. Isso eu administrando de uma forma correta, eu posso crescer. Porque se já há comida para comer dentro de casa, então eu posso pensar as crianças lerem. Porque quando alguém está de barriga cheia, consegue aprender a estudar. Então, se as nossas alianças são os países mais poderosos, Angola, por favor, é a hora de acordar, meus irmãos. Eu já vos disse que esse país precisa de um líder. É a hora de acordar, meus irmãos. Angola, angolanos, é a hora de acordar. Vale a pena a intenção que não se realiza do que não intencionar, meus irmãos, porque o Criador do Universo, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, recompensa toda a intenção, porque tudo começa pela intenção. Se o mundo vai acabar hoje à noite, intenciona plantar uma árvore agora. Porque quando acabar, o Criador do Universo vai te dizer: meu filho, se não acabasse no dia, aquela árvore que você intencionou plantar poderia dar fruto para aqueles que poderiam nascer na tua ausência e iam se alimentar do que você plantou. Intencione nova nação. Então, se essas grandes corporações, essas grandes facções são nossos aliados, são as potências mais ricas do planeta Terra, como é que eu estou nessa miséria? Como é que Angola está nessa miséria, tendo os países aliados mais fortes? Na realidade, então não há aliança. Mas há aliança Estados Unidos e Israel.
Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos, Alemanha. Alemanha, Rússia. Rússia, China. Aí sim há aliança, porque ajuda-se uns aos outros. Como nós conseguimos nos autoconsiderar que nós somos aliados de nações que só pensam nos degradar? Meus irmãos angolanos, prestem atenção. Nós fomos sancionados há muitos anos. Nós somos embargados há muitos anos. Só que existem duas formas de embargo, de sanção. Duas formas. A primeira forma de embargo é aliança. Quando você tem recursos minerais e alia-se às facções internacionais, você é sancionado, preste atenção, Angola, você é sancionado e embargado a não crescer mais do que essas potências. Porque quando você é aliado dessas potências, crescer mais que essas potências torna-se um crime sem perdão perante as corporações internacionais. Entenderam agora, meus irmãos? Quando você é aliança de Israel, você é aliança da Inglaterra, da Alemanha, da França, Rússia, Estados Unidos, tentar crescer mais, se esforçar mesmo para crescer mais do que essas potências, torna-se um crime sem perdão. Quando você apresenta habilidade de racionalidade para desenvolver o teu país, você está a cometer um crime sem perdão. Crime sem perdão. Neste crime sem perdão, se o líder for insistente, então ele vai ser embargado de uma forma visível, o que aconteceu com a Cuba. Sendo aliado, você é embargado a não crescer mais com esse do que esses países. E quando você diz, whatever, então que dane-se, também serás embargado. Todos os países juntam-se a não vender produto para você. É aquilo que eu disse ontem, meus irmãos. Nós não devemos ter medo de ser embargados, porque antes da escravidão, nós não éramos aliados a nenhuma nação. Nós não éramos aliados à América, os Incas, os Maia, a China. Não havia aliança. Nós não morremos de fome. Nós não morremos de sede. Nós não moramos na rua. No tempo da Njingambandi Njingankuvu, Rimandome e Quick, não havia aliança com a América, com a Europa. Não havia aliança. Nós não morremos. Morremos. Não, morremos de fome, não, morremos de sede. Não, morremos. Nós não morremos, meus irmãos. Se vocês acham que é a tecnologia que faz um povo forte, vocês estão bem enganados. Um povo, meus irmãos, pode ficar 100 anos sem tecnologia. 100 anos. Mas não pode ficar um dia sem comer e sem beber água. Se a Europa não tiver alimento que sai dos países latinos e os países africanos de forma exploradora, a tecnologia europeia mata os europeus, porque ninguém come tecnologia. Tecnologia não se come. Sabedoria não se come. Inteligência não se come. Um povo pode ficar 100 anos sem sabedoria, sem tecnologia. Esse povo sobrevive. A prova é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Então, para que ser aliado dessas corporações que só nos embargam? Angolano, não tenham medo de ser sancionado, ser embargado.
Não tenham medo, meus irmãos. Por quê? Porque nós somos o embargo em pessoa. Nós somos a sanção em pessoa. Você não pode embargar aqueles cujo eles são. Neste embargo que a Europa vai impor, os Estados Unidos vai impor, a Angola, quando nós tomarmos iniciativa de nós querer sermos nós mesmos a partir do nosso exercício do raciocínio para servirmos o nosso Criador do Universo e o Criador do Universo nos fazer próspero, nós já somos esse embargo que eles vão impor. Não vamos dar arroz, nós somos o não arroz. Não vamos dar feijão, nós somos o não feijão. Não vamos dar água, nós somos a não água. Não vamos dar luz, nós somos a não luz. Nós somos assim há 500 anos desde que os portugueses chegaram em Angola. Nós somos embargados desde que os colonos chegaram a Angola. E somos embargados por ser aliado. Por isso é que eu vos disse. Existem duas formas de embargo. Um é quando você diz, não quero mais te servir. Então eles vão te embargar de uma forma visível. Outra é quando você diz, eu quero ser teu aliado. Eles vão te embargar de uma forma invisível. Mas você não pode crescer. O não crescimento, mais do que os países que realmente são teu aliado, é o embargo na guerra psicológica. Só se compreende isso a partir do exercício do raciocínio. Angolano, meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos água, nós não temos luz, nós não temos estrada, nós não temos asfalto, nós não temos ruas, saneamento básico. A nossa instrução acadêmica está degradante. Nós não temos uma crença que podemos dizer isto faz parte do Criador do Universo. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Qual o medo que vocês têm se a Europa dizer eu não vou dar aquilo que vocês já não têm? Não vai nos afetar. Quando você tenta fazer um povo sofrer, o problema é que nós sofremos, mas não conseguimos ter a percepção que estamos a sofrer. E achamos que se o europeu nos embargar, nós vamos sofrer. Sofrer como se nós somos o sofrimento. O embargo neutraliza, destrói países que estão subdesenvolvidos, têm água, luz, saneamento básico, crescem com luz, crescem com tudo. Quando a luz vai uma semana, eles ficam frustrados porque eles já estão viciados, nascem nesse sistema de tudo. Nós moramos nas ruas na África, nossas crianças estão nas ruas na África, não há comida para todo mundo. Não há comida porque não há exercício do raciocínio na liderança. É só. Porque não há exercício do raciocínio na liderança. Então nós somos embargados há séculos. Como é que vocês têm medo que uma nação de verdade? Preste atenção, meus irmãos. A honra de um povo é mais importante do que a vida do próprio povo. A honra é mais importante do que a vida de uma nação. Porque um povo sem honra não é povo. É escravo com qualificação. A honra é mais importante na vida de um povo. É mais importante do que a vida. A vida, Califa. A vida é mais importante. Não. A vida não é mais importante. O mais importante é a força para proteger esta vida. Sem a força para proteger esta vida, a vida não é nada. A vida não é nada. A vida não é nada.
Um povo sem honra não é povo. É escravo com qualificação. É massa de manobra das corporações luciferianas. Vocês precisam entender isso. Então, começam a parar de ter medo. Medo de serem embargados. Porque a solução dos nossos problemas está na iniciativa em ter coragem para raciocinar, para perceber que nós já somos embargados. Nós já somos embargados. Um país, quando começa a viver com medo, nós podemos ser embargados pelos portugueses. O que os portugueses... Meus irmãos, vocês prestem atenção. Se Deus, o Criador do Universo, nos embargar, aí sim podemos falar que não tem mais jeito. Este embargo, esta sanção que nós temos que temer. Se o Criador do Universo nos embargar, nós temos que ficar preocupados com o embargo do Criador do Universo. É preciso que nós tenhamos coragem, angolano. E essa coragem não pode só ficar com o líder. Dê uma olhada à Venezuela, meus irmãos. É um povo de verdade. É um povo de verdade. Vou vos dizer uma coisa. O Canadá e os Estados Unidos da América são forças no norte para controlar aquela parte toda. O Brasil, que é o maior país da América Latina, trai todos os países pequenos da América Latina. A América Latina só não dá certo, só não funciona. Luta, lágrima, sangue, há século. Há século. Porque os países da América Latina confiam no Brasil, porque eles não sabem que o Brasil é uma máquina maçom que é aliado dos Estados Unidos da América. Número 1. Se o Brasil não fosse aliado dessas grandes facções, a América Latina seria força de verdade. E outra coisa que eu vou vos dizer, esses países pequenos, Bolívia, Venezuela e outros da América Latina, estão prontos para dar a vida pelos seus pequenos países. Eles confiam muito no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não se vende como um país imperialista de domínio. Então muitos acreditam que, aliás, ao Brasil, os países deles vão melhorar. Só que muitos não sabem. Mas um dia Deus vai fazer que esses países pequenos despertem. Esses países pequenos, se vocês pegarem na história da América Latina que fala espanhol, sempre nasceu revolucionários de verdade. Vem um e vai outro. Sempre na América Latina. É só o Brasil que não nasce revolucionário. É só o Brasil que não nasce revolucionário. O povo está morrendo, o povo brasileiro está sofrendo, o povo está chorando, lágrimas de sangue, as crianças nas ruas, mas não nasce revolucionário. Porque o Brasil é a verdadeira aliança dos Estados Unidos da América para impossibilitar que os países pequenos latinos desenvolvam. Está o Brasil, está o Oceano Atlântico.
E aí o Brasil cria política para impossibilitar também que os países em África de língua portuguesa desenvolvam. Porque os países pequenos de língua portuguesa confiam no Brasil. Porque falamos a mesma língua, somos países irmãos, só que eles não entendem que não deveriam confiar no Brasil. Não estou a dizer Brasil como povo brasileiro, não, não. Estou a falar Brasil como estrutura de governo. Isso aí. Do jeito que os países latinos, povos africanos são humilhados, é da mesma forma que o povo brasileiro é humilhado pelos seus próprios governos em defesa da Europa. Os Estados Unidos da América, ele nunca vai atacar diretamente a Venezuela. Nunca ele vai correr esse risco porque ele sabe que vai perder. É mais fácil, né? Ele ir no Iraque, porque existe um oceano que cujo ele tem armas que possam travegar, tem portas-aviões que possam ir até lá, destruir aquele país e voltar. Aqui na América, aqui tem ratos. Existe muito povo latino dentro da América. E vão quebrar a América por dentro. É por isso que os Estados Unidos da América não é burro. Se a Venezuela fosse um país, nesses países do Iraque, nos países lá do Camboja, eles já iam lá e iam bagunçar. Isso não é de me contar. É por isso que eu vos falo, eu não fui na América para botar ali Vuitton, tirar uma foto no gelo, ficar estranhando Manhattan, calça jeans. Não. Eu analisei. Ele nunca vai invadir pessoalmente assim, certo? Guerra com os países latinos. Vai perder. Vai perder porque esse povo latino tem um ódio da América. Eu estou falando latino, não estou falando Brasil. O Brasil idolatra a América. Esses latinos pequenos, esses países pequenos. Só que eles confiam no Brasil. Eles não sabem que o Brasil é um aliado tremendo dessas grandes corporações, que atrasa o processo da América Latina. Prestem atenção, o que atrasa o desenvolvimento da América Latina é o Brasil. Você não vê até aquela mulher, a Cristina, não sei quem, da Argentina, teve coragem de dizer no FM: nós só vamos ter dinheiro quando só vamos pagar quando nós tiver dinheiro. Não temos dinheiro. Você vê a Argentina, pequeno, mas ele travou. Levaram guerra lá na Argentina? Não. O Brasil de ficar junto com a Venezuela, para não se permitir que essas grandes facções venham aqui estragar o povo brasileiro. Não, foi contra a Venezuela, foi contra a Bolívia, foi contra. É por isso Angola, os países cujos nós somos aliados, são os países que impedem para que você desenvolva. Porque país é irmão, falamos a mesma língua. O que nós ganhamos falando a mesma língua? O que nós ganhamos comendo a mesma comida? Arroz com feijão. O que nós ganhamos vendo as mesmas novelas? Só burrice. Só atraso. O Brasil não deu nada para que Angola levantasse. Aliança para nos vender novela. Aliança para nos vender carnaval. Aliança para nos vender ideias de facções. Meu país não tinha tanto crime. Filme Cidade de Deus, não sei o que, chegou em Angola, fez os garotos virarem traficantes também. É isso que vocês querem de aliança com o Brasil?
Um governo, isso que vocês... E vocês têm medo porque não se formos embargados. Embargo, meus irmãos. Uma nação de verdade levanta-se das cinzas sozinho. Uma nação de verdade levanta-se das cinzas sozinho. Isto é nação. Então, angolano, não tenham medo daquilo que vocês já são há mais de 400 anos. Embargo econômico, embargo acadêmico, embargo social, embargo espiritual. Vocês já são isso. Como vocês têm medo de ser aquilo que vocês já são? O embargo que eles vão trazer a nós é uma falsa percepção para que você acha que você não é o que você sempre já foi, ou que você sempre é. Levanta a cabeça e dá a graça a benção. Nós podemos fazer outra nação, outra bandeira, outro hino. Você não vê que esse vosso hino é um hino do MPLA? Vocês não vejam que esse vosso hino é o hino do MPLA? É o hino da idolatria. Pelo poder popular. Pelo poder popular. O que o Savimbi disse? Popular cai. Angola vai da revolução pelo poder popular. Não nacional, que abrange todos os povos, não. Não era assim. República Popular de Angola. República Popular de Angola. E por isso Savimbi se chateou. Popular cai. Porque qual é essa população? População do MPLA só. Pelo poder popular. Faz um hino que cujo nome do Criador do Universo esteja dentro. E cuja traição será pago com a execução do traidor. Isso aí, pai, é Angola vai. Também vocês. Uma vez eu fui no consulado. Todo mundo levantou para cantar o hino. Estava lá o cônsul. O cônsul também levantou. Todos babaca, todos burrinhos. Acha por eles levantarem para cantar um hino, são todos inteligentes. E quem não levantou é ignorante. Não, só quem não levantou. Era um ignorante empírico. Sabe que eles estavam todos na burrice. Cantaram um hino que é do MPLA e não da nação. Você está vendo a bandeira? O MPLA fez da mesma forma. Porque muitos angolanos nem sabem qual é a bandeira da Angola, qual é a bandeira do MPLA. É preciso você refletir, pensar, para identificar. Quando eles já fazem isso, quem não tem paciência, não tem habilidade de raciocínio para identificar, ele vai achar que a bandeira do MPLA é a bandeira da Angola, a bandeira da Angola é a bandeira do MPLA. Eles fizeram isso já de forma tendenciosa para que o MPLA pudesse ter popularidade dentro da Angola. A bandeira do país tem que ser outra. Não precisa você pensar duas vezes para você reconhecer aquilo que você é. É só olhar, já está. Vocês pensam que eu estou maluco, estou falando? Todos levantaram armados, em obedientes, em disciplinados. Não. Eu não levantei. E o cônsul me olha. Eu olhei para ele também. E aí, whatever, o som. É arrogância minha? Não. Eu não posso levantar para fazer uma besteira. Eu tenho consciência e tenho justificativa. Por que ele não me perguntou? Por que não levantou? Ele sabia o que eu ia responder. E eu queria responder. Mas ele não fez a pergunta. Ele já deu conta. Quem faz isso são seres que percebem porque não fizeram isso. E todos levantaram. Eu não levanto. Porque isso é um hino que desrespeita os homens que lutaram contra os portugueses.
Este é um hino que diz respeito os homens que lutaram contra o português no meu país. É preciso que se faça um hino e o nome do Criador do Universo esteja incluso. Para cada vez que a nação cantar e ter prazer de cantar, tem orgulho de cantar, o Criador do Universo nos abençoa em momentos que cantamos o hino. E que o nosso povo tenha orgulho de cantar o hino onde tem nome daquele que o criou. Este sim é país. E que na bandeira esteja estampado o verdadeiro nome do Criador do Universo, Allah. Allah. Um dia vocês vão entender por que aqui tem 5 dedos. Aqui está escrito Allah. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala me colocou 5 dedos. Allah. A, L, A, H. Allah. E por que começa com A? Porque o A é o primeiro vogal que sai. O A é o primeiro vogal que sai. Allah. E termina com a H. Vocês vão entender que isso é milenar. Eloí, Eloá, Allah. Vocês não entendem isso. Eloí aramaico, Eloí, Eloí sabatão. Eloá, Allah. Você não entende não? Allah. É que está estampado na bandeira que vocês andam a ver que eu ando postar. Não é de brinquedo não. Tem que fazer parte de algo que te ajuda aqui enquanto vida e te ajuda no dia do julgamento. O Criador do Universo disse: aqueles que promovem os símbolos cujos têm o meu nome, eles serão recompensados. Allah disse: aqueles que promovem o símbolo e cujos têm a meu nome, os meus símbolos, como a Kaaba, o nome Allah, esses serão recompensados. Eu não estou muito aqui para vos provar, porque vocês também nem gostam de prova. Porque para que se tenha percepção das provas, requer também um esforço de discernimento para compreender as provas. Então você já tem ideias formatadas nas vossas cabeças, no vosso cardápio cerebral. E você tem muitas preguiças de fazer esforço para detectar as provas que alguém está a apresentar. Então não estou mais aqui para vos provar. Que vocês não querem provar. O que adianta tentar provar alguém algo que não quer prova? Por quê? Ele está relaxando com aquilo que o campo de extermínio do raciocínio privatizou na sua mente ou arquivou na sua própria mentalidade. Porque é menos trabalho reproduzir, é menos trabalho. Reproduzir algo é menos trabalho. Então vou reproduzir constantemente, não tenho tempo de se esforçar para perceber. Só que a mudança está no discernimento para compreender que é preciso que nós saímos do conceito padronizado. Pelo poder popular. Acordem, Angola. Não tenham medo. Porque nós somos a sanção, somos o embargo em pessoa. Porque se o Brasil nos embargar, quem é o Brasil para embargar?
Se os Estados Unidos vem o que vier. Este é Angola. Mano, vocês não conhecem Angola, meus irmãos. Vocês não sabem, não. Angola Quiloange. Antes de morrer, ele disse para Anjinga Mbandi: lutem. Aqueles que ficarem têm que lutar até vencer. Tem que lutar até vencer. Angola Quiloange disse isso. Aqueles que ficarem têm que lutar até vencer. Eu sou neto de Soba. Meus avós são de Malange. Eu sou neto de Martins Cambamba. Se a União Corrupta Europeia não entrasse no processo de escravizar o meu país, eu seria o sucessor na liderança. Eu seria sucessor. Porque meu avô, o pai do meu pai, era Soba. Meu bisavô era Soba. E o meu pai seria Soba. E eu, como o filho homem do meu pai, seria Soba. Mas a União Corrupta Europeia interviu no nosso sistema. E para ser Soba naquele tempo, você tinha que ser da linhagem da família real. Você tinha que ser da linhagem da família real. Porque os reis da família real tinham 2, 3 e 4 esposas. E essas 2 e 3, 4 esposas faziam muitos filhos. E esses filhos, quando se paravam, se espalhavam, eles eram dados então cargo de ser Soba de alguns grupos tribais. É aí onde vai vir a minha linhagem. Então não é à toa que vocês vejam eu falar assim. Não é à toa, meus irmãos. Não é à toa. Se vocês pesquisarem mesmo os Soba de Malange, vocês vão encontrar Cambamba. Vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar. Vão em Malange. Meu avô era Soba do Quela. E já vos disse, para você ser Soba, você tinha que vir da linhagem do sangue real, como eles chamavam lá naqueles tempos. Então essa minha forma de ser é predestinada. Porque os líderes nascem líder. Não se fazem líder e ler um livro ou entrar numa universidade. Meu pai foi morto, fuzilado dentro de casa. Falaram para ele, não fala a verdade. Ele disse, eu vou falar. Você tem filho pequeno, dane-se. Meu pai disse, dane-se. Tem que falar a verdade. Porque está predestinado. Não conhecia meu pai. Mas todos tio e tia que me vejam só falam, teu pai era muito inteligente. Não consigo chorar quando falam do meu pai, porque eu não tenho laços com ele, não sinto nada por ele. Nunca ouvi. Mas a minha tia fala, nunca vimos um homem tão inteligente como teu pai. Mas graças a Deus,
que levou o meu pai o mais rápido possível. Ele sabe o que faz. E hoje eu estou aqui, tentando compartilhar com vocês como fazer o exercício do raciocínio para a nossa desprivatização mental. Faz isso outra nação, outro país, outra constituição. O resto é resto. Líderes de verdade fazem outra nação, porque numa tribo não pode ter dois soba. Um tem que cair. Numa tribo não pode ter dois líderes, dois soba, um tem que cair. E que não for verdadeiro vai cair. É assim que a natureza manda. O que não tem sangue real vai cair. Vai cair. Porque você não vê Deus na gestão deles. Você não vê Deus na gestão deles. Eu sou o embrião. Eu sou o sêmen, o esperma. Os grandes líderes da África disseram: há que nascer alguém que vai desprivatizar a mentalidade deste povo. Há que nascer alguém um dia que vai mostrar para esse povo angolano que a União Corrupta Europeia está abaixo do céu. E se a União Corrupta está abaixo do céu, quem é? Eles. Se nem o céu está acima do Criador do Universo, quem é? A China, Israel, os Estados Unidos da América estão abaixo do céu também. Ah, tem bomba atômica. A coragem de morrer por ela é mais forte do que a própria bomba atômica. Porque a vitória não é viver como escravo, é morrer como líder. Por quê? Porque Deus proibiu a morte de matar o verbo. Porque o verbo, por natureza, não morre quando ele expõe a verdade. Inshallah, posso não mais existir nessa forma física, mas vocês nunca vão parar de ouvir o meu verbo. Nunca vão parar de ouvir o meu verbo. E cada vez que vocês repetir, vão encontrar uma outra coisa diferente. Que assim está predestinado. País de verdade, nação séria, submete-se ao Criador do Universo e não às facções internacionais. Porque fazendo isso faz desse povo conivente e não vítimas. Entenderam, meus irmãos? Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Aqui vosso irmão Mons Khalifa, o ignorante empírico. Vos peço perdão por falar um pouco de mim na forma pessoal, sobre a minha origem, a minha família, mas eu não gosto de falar disso. Não gosto mesmo. Porque eu não vejo vantagem nem desvantagem. Não gosto de falar sobre minha família. Agora que elas estão putas, mas na época, não gosto. Quando trouxe, você disse que ela estava muito alegre e sorridente. Então pronto. Não gosto. Mas, meus irmãos, mudando um pouco de assunto, eu sei que vocês têm muitas perguntas e respostas. Ou respostas e perguntas que querem que eu responda.
Inshallah, se Deus quiser, a partir de domingo, às 15 horas de Angola, vou fazer live com perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Mas eu vou fazer no outro Facebook, já vos disse da outra vez, porque neste Facebook eu só consigo fazer live, mas não consigo aceitar pessoas que façam convite, porque eu estou bloqueado a fazer live com as duas pessoas nesse Facebook. Mas adiciono-me no outro Facebook, que é Mos Khalifa. Eu estou de uma camisola amarela, ou blusa amarela. Ali, então, nós podemos fazer live com 5 perguntas. Uma pessoa de cada vez, para a gente não alongar muito. Não importa o que você vai perguntar. Eu não vou formular as perguntas e dizer o que vocês têm que perguntar. Isso é uma falta de respeito e subestimar a vossa capacidade de criatividade de perguntas. Então, eu apenas vou responder as perguntas que vocês realmente quiserem fazer. Apontam no papel 5 perguntas. E quando eu entrar online, quem entrar primeiro, eu irei responder as 5 perguntas. Inshallah, se Deus também me permitir, até lá eu estiver vivo. Entenderam, meus irmãos? Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo mais uma vez. Aqui eu vou ser o Mos Khalifa, o ignorante e empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio.